Olá, meus amigos, eu sou Cristiane Brooks, falo aqui do estado do Rio de Janeiro para esses irmãos queridos de Pernambuco e antes de mais nada, eu gostaria de me congratular com os irmãos do NEAS, que comemoram 50 anos dessa instituição voltada para os serviços do Evangelho, para os serviços do bem. Parabéns a todos vocês e um beijo muito grande aqui do Rio de Janeiro. Nós vamos falar hoje sobre uma passagem do Evangelho narrada por João, no capítulo 8º do evangelista João. Mas antes de nos debruçarmos sobre esse capítulo, sobre essa história, essa belíssima história, nós vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, agradecendo a oportunidade da mensagem da Boa Nova e pedindo para que essas informações possam não só nos esclarecer as ideias, como também possam penetrar no nosso coração, fazendo com que nós introjetemos essa mensagem libertadora, essa mensagem consoladora que nos oferta, que nos entrega o Evangelho. Então, meus amigos, nós vamos agora, nesse momento, nos debruçarmos sobre a história da mulher equivocada, que está descrita em um belíssimo livro preparado pela Federação Espírita do Paraná, né? Nos ofertando, nos entregando passagens da Boa Nova, personagens da Boa Nova, e nessa história específica nós vamos nos debruçar sobre a história dessa mulher, a mulher equivocada, também considerada em outros textos, em outros livros, intitulada como a mulher adúltera. Nós vamos nos debruçar sobre essa parábola que nos fala dessa mulher equivocada. Mas o objeto, justamente, desse estudo de hoje, por ser uma parábola, né, nós vamos querer, antes de mais nada, esclarecer por que Jesus gostava de ensinar por parábolas, né? A pedagogia de Jesus, ela utilizava essas parábolas não apenas por ser mais de fácil entendimento através do processo da exemplificação e através do processo da proximidade com a cultura da época, né? Trazendo proximidade com a cultura e com a realidade da época, mas também por alguns outros recursos pedagógicos. Nesse capítulo 8º de João, na verdade, Jesus não nos conta uma história, mas ele nos faz uma pergunta que nos cala muito intimamente, nos faz refletir muito intimamente. Mas em outros momentos, né, do Evangelho, em vários episódios descritos pelos evangelistas, por exemplo, em Mateus, nós vamos encontrar no Sermão do Monte, né, vós sois a luz do mundo. E justamente essa afirmativa de Jesus quer nos confirmar a valorização do indivíduo. Em João 10, 27, nós vamos encontrar essa expressão: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, mostrando da aproximação e da noção de pertencimento tão importante para todos nós em relação à mensagem da Boa Nova. E já em Marcos, no capítulo 4, 28 a 29, nos versículos 28 a 29, na parábola do crescimento da semente, Jesus nos diz: a terra de forma autônoma frutifica. Primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. E quando o fruto der, imediatamente envia a foice, porque chegou a ceifa. Nesse momento, Jesus nos está entregando a importante lição da oferta do tempo e do benefício do tempo, né? Do benefício do tempo que tudo faz maturar, que tudo faz
ganhar vivência e ganhar maturidade. Nessa passagem específica da Boa Nova, que vamos analisar hoje aqui no estudo, nós vamos trazer algumas personagens. Nós teremos os escribas, que, segundo Kardec, na introdução, né, num capítulo, logo no começo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um capítulo intitulado por Kardec de Noções Históricas. E nesse capítulo, Kardec faz uma explicação de todos os grupos sociais que viviam à época em Israel. Então, Kardec nos fala o seguinte sobre os escribas, nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. E esses escribas, segundo Kardec, faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam. E quem eram os fariseus? Os fariseus, os famosos doutores da lei. E esses doutores da lei, eles eram um grupo de pessoas com bastante formação religiosa, né? Eram doutores da lei e doutores religiosos também, e eles mantinham discussões intermináveis, às vezes sobre simples questões das palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. E nasceram, dentro dessa estrutura do grupo farisaico, diversas seitas, e cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, detestando-se umas às outras. Tomavam parte ativa nessas controvérsias religiosas. Eles buscavam fazer a interpretação das sagradas escrituras, mas se permitiam discussões intermináveis, justamente com o objetivo de serem os vencedores, de serem os detentores da verdade, né? Eles eram servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheias de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, isso é uma característica importante dos fariseus, afetavam grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, tinham muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação, de poder. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. E justamente esses dois grupos, né, tanto os fariseus quanto os escribas, eles se completavam, eles se ajudavam mutuamente e fazem parte desse momento, dessa cena que vamos agora detalhar para vocês, descrita no Evangelho de João, no 8º capítulo do Evangelho de João. Então nós temos os fariseus, nós temos os doutores da lei, né, os fariseus, e nós temos os escribas. E além desses dois grupos sociais, nós vamos encontrar também nessa cena a multidão, a turba raivosa, que foi arrastada e que foi provocada pelos fariseus, né? Foi acirrada pelos fariseus, os ditos religiosos, né? Os intérpretes de Deus, e a multidão, justamente essa turba, a multidão, uma mulher e Jesus. E a história começa assim, e a gente agora lê a parte inicial da descrição do capítulo 8º de João, com a tradução do grande amigo, querido amigo Haroldo Dutra Dias. A mulher adúltera, João, capítulo 8º, versículos 1 a 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus está nas proximidades de Jerusalém, no Monte das Oliveiras. De madrugada, ele foi novamente para o templo. Todo o povo vinha até ele, e após sentar-se,
os ensinava. E qual era esse tempo? Né? Qual era esse momento da história de Israel? Esse momento era o momento da festa dos tabernáculos. E é importante nós deitarmos o nosso olhar sobre a explicação do que seria a festa dos tabernáculos e qual a importância desse momento para a cultura da época. No mesmo Evangelho de João, um capítulo antes, no capítulo 7, nós vamos encontrar João nos dando alguns insumos sobre a festa dos tabernáculos. E aí João nos fala: no último dia, os evangelhos registraram, nessa mesma festa dos tabernáculos, uma fala de Jesus, que em João 7, 1 a 52, está essa fala. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Como diz a Escritura, Jesus faz referência às Escrituras, ao Antigo Testamento, aos profetas. Então, nós vamos dar aqui uma pausa nessa explicação e vamos continuar pesquisando a importância da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos durava 7 dias, uma semana de festa. E no 8º dia, esse 8º dia era chamado de dia da convocação. E neste dia de convocação, era um dia muito importante, rezava a lei que todos, indistintamente, todo o povo, deveria ir para o templo em Jerusalém. Isso está em Levíticos 23, 36. E foi exatamente neste 8º dia que aconteceu o ato de adultério, que estamos vendo o desdobramento desse ato do adultério em João, capítulo 8. E aí, voltamos para o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio da multidão. E dizem a ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adulterando. Na lei, nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? É um fariseu, doutor da lei, contrapondo Jesus e provocando Jesus a dar uma resposta, a dar uma apreciação daquele momento, daquela cena. E aí, nós vamos encontrar, nesse momento também, 2 erros, digamos assim, de procedimento. Porque os fariseus só estavam incitando a multidão e fazendo com que aquela multidão requisitasse, né, a vigência da lei com a finalidade de apedrejamento daquela mulher, justamente para poderem provocar Jesus e pegarem Jesus em algum erro de procedimento. Por quê? Porque aquela situação era uma situação completamente inusitada se formos levar à risca o que determinava a lei judaica. Dentro da Misná, e a gente vai explicar o que é a Misná, existia, né, uma prerrogativa para que pudesse haver uma condenação. Era necessário uma constituição de um julgamento propriamente dito. Isto é, todo aquele cenário tradicional de julgamento. Testemunhas, plano de defesa, órgão de justiça e, evidentemente, juízes. E segundo a Misná, que é uma das principais obras do judaísmo rabínico, né, e é a primeira grande redação na forma de escrita
da tradição oral judaica. Então, é um documento orientador dos rabinos, essa Mishnah. E na Mishnah, a Mishnah prevê que há necessidade, dentro de uma conjuntura de julgamento, que haja um grupo de 23 juízes para darem uma sentença, para proferirem uma sentença dentro de um cenário de julgamento. E que mesmo que não tenham 23, era necessário 13 juízes. Lembrando que na época também era necessário, numa sentença, em um julgamento, pelo menos 2 para um deles ou ambos serem condenados. Então a gente percebe que essa cena da multidão e esse arrastamento da mulher era muito mais um artifício dos fariseus para contraporem Jesus, né? E também existia um falso moralismo, porque tanto em Levíticos 20 como em Deuteronômio 22, versículo 22, previam as escrituras, ambas as escrituras, Levíticos e Deuteronômio. Se encontrar um homem dormindo com uma mulher casada, que era o caso, todos dois deverão morrer. O homem que dormiu com a mulher e esta da mesma forma. Assim, previa a lei, tirarás o mal do meio de ti. E nessa cena a gente fica se perguntando, cadê o homem que participava do adultério, né? Então a gente percebe que é uma cena, existia ali uma cortina de fumaça, digamos assim, uma cena provocada para que pudessem pegar Jesus em algum erro, em alguma discordância em relação à lei, e assim teriam subsídios para prendê-lo. Então, novamente nos debruçando sobre a passagem de João, capítulo 8. Diziam isso testando-o, para terem de que o acusar. E Jesus, porém, né, nesse momento, quando ele é provocado a dar uma resposta, Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Escrever na areia. Esse é um fato importante. Muitas pessoas se perguntam, puxa, mas o que Jesus estava escrevendo? Né? O que ele escreveu? Será que ele escreveu algo que tivesse significado? É difícil imaginar Jesus fazendo algo sem sentido, né? E nós podemos inferir, a partir de alguns estudos, né, de alguns livros que a gente consultou, que Jesus, nesse momento, estava recorrendo, né, nesse ato, também é uma tradição dos hebreus, né? Nesse dia, nesse 8º dia, após a festa dos tabernáculos, não se podia trabalhar. E segundo a Mishnah, né, no capítulo 7, versículo 2, também não se podia escrever. E no capítulo 12 dessa mesma lei, diz que era lícito, apesar de não se poder escrever, poderia se escrever no chão, que era exatamente o que Jesus fazia. E então, já que a lei permitia que Jesus escrevesse no chão, nós podemos depreender que algo ele escreveu. Não que isso seja extremamente importante para o entendimento dessa passagem, mas nos pode dar insumos para entendermos o quanto a resposta de Jesus, e já já a gente vai falar sobre ela, impactou na multidão. E o que Jesus escreveu, segundo alguns estudiosos, está em Jeremias, do profeta Jeremias 17:13. E lá no profeta Jeremias está escrito o seguinte, o pensamento de Jeremias, né? Oração do profeta perseguido, que era exatamente aquela situação que vivenciava Jesus. Um profeta, né? Um homem de sabedoria sendo perseguido pelo poder local. Está escrito em Jeremias, Senhor, que sois a esperança de Israel. E o mestre realmente o era. Confundidos serão todos os que vos abandonam, e de vergonha serão cobertos os que de vós se afastam. Então, Jesus, se os estudos estiverem corretos,
Jesus lembra aos doutores da lei, lembra aos seus perseguidores que ele era o profeta, esperança de Israel, e que eles estariam caminhando para a vergonha. Jeremias, capítulo 17, versículo 13. Então aqui fica justamente essa observação. E continua, né? A cena ela continua. E nos diz João, mas como continuavam a interrogá-lo, ele desencurvou-se, parou de escrever na terra e lhes disse, e aí vem a grande resposta, a resposta magistral, após aquela pausa que Jesus elencou, também não só para escrever algo que tivesse sentido para a multidão e para os fariseus, como também aquela pausa foi importante para quebrar aquele clímax daquela emoção de raiva e de ódio em relação à mulher. E Jesus responde belamente: quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Nesse momento, Jesus consegue interromper aquele arrastamento, não só do corpo feminino, daquela mulher que tinha sido até ali arrastada, como também consegue interromper o arrastamento do pensamento coletivo, de todas aquelas emoções insensadas pelos fariseus, para evocar individualmente a cada um a consciência. Faz uma alteração no estado psicológico daquelas pessoas. A pergunta que Jesus faz, ela não é feita à multidão, ela é feita para cada indivíduo da multidão. E aí, continua João, inclinando-se novamente, escrevia na terra. Os que tinham ouvido saíam um a um, começando pelos mais velhos, e ele foi deixado sozinho, e a mulher estava no meio. E nesse momento, quando a turba havia se diluído, Jesus, desencurvando-se, diz a ela: mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Logicamente que essa pergunta é uma pergunta retórica, né? Uma lição para a mulher, pois os acusadores já tinham saído e Jesus sabia disso, ele estava vendo isso, mas ele faz uma pergunta retórica àquela mulher. E querendo dizer para ela que a situação ela tinha chegado a um fim, mas que ao adulterar, ao incidir em erro, a própria mulher havia atraído para si aquela turba, aquela multidão raivosa, vingativa. E essa pergunta retórica, ela foi para mostrar para a mulher o quanto era injusta aquela situação, porque era uma situação de discriminação. Uma situação simulada em erros inclusive de procedimento segundo a lei, como já falamos anteriormente. Então, Jesus quis transmitir essa mensagem para a mulher, que todos nós temos pecados. E nós estamos em estado de igualdade. Por isso, nós não temos, nenhum de nós tem autoridade moral para apedrejar quem quer que seja. E quem tem essa autoridade moral, que é Deus, nosso Pai, nosso Criador, e os espíritos puros, os espíritos superiores a nós, em termos de evolução, eles não o fazem. Porque o apedrejamento, a sentença, a morte, ela não educa, ela não leva a nada. Então, nós, ainda no estágio evolutivo que estamos, não temos essa licença para decretar a morte e para decretar esse tipo de ferramental educativo
que seja pelo viés da violência, porque nós não temos essa autoridade moral. E é justamente isso que Jesus queria confirmar junto à mulher. E aí, diante da pergunta de Jesus, ninguém te condenou? A mulher responde, ninguém, Senhor. Disse, então, Jesus, complementando aquele diálogo fraterno com a mulher. Disse Jesus, nem eu te condeno. Vai, e a partir de agora, não peques mais. É importante isso. Ele diz, eu também não te condeno. Mas aproveita o ensejo do momento, aproveita o ensinamento para não incorrer em novos erros futuros. Uma postura de misericórdia, oferecendo perdão, o não julgamento. Só há um juiz, e nós sabemos que esse juiz único é o nosso Criador, é o nosso Pai. Porém, Jesus, ele advertiu a mulher para que no futuro que agora se iniciava, um futuro de renovação, ela se mantivesse em acordo com as leis divinas. E aí, nesse momento, se encerra tradicionalmente a passagem descrita pelo evangelista João. Mas no livro, Personagens da Boa Nova, Amélia Rodrigues nos oferta a continuação dessa bela história. Naquela mesma noite, a mulher procura por Jesus, na casa que o acolhia em Jerusalém. Fala da fraqueza que a dominou durante os momentos do seu casamento. O marido, ele retomara logo em seguida, ainda novos no ensejo do matrimônio, ele retomara o hábito e o vício das noitadas, a deixando sozinha e carente de afeição. E aí ela cai nessa cilada do cerco sedutor, que nada justifica a conversa. Confessa ela para o mestre que nada justificava esse ato insano, mas foi aquele o fator causal que provocou a ela incidir em adultério. E agora, ela pergunta ao mestre, para onde ela iria? Após o escândalo, nem seu pai certamente a receberia de volta, até porque na lei estava previsto, na lei judaica, que o pai teria direito a uma indenização dadas as circunstâncias do fim do matrimônio, e todo o dote, parte do dote, todo não, mas parte do dote, ele poderia receber de volta a ser quitado pelo marido traído. Então ela faz todos esses apontamentos para o mestre, para Jesus, buscando uma orientação em relação ao seu futuro. O mestre lhe acena um caminho de renovação e nas entrelinhas fica ali entendido que o seu conselho era que se mudasse de cidade para um local onde ninguém a conhecesse e ninguém tivesse acompanhado e soubesse da sua trágica história. Ela vai para Tiro, essa mulher vai para Tiro, e 10 anos depois nós vamos encontrar essa mesma mulher em casa humilde, dedicada à caridade, no acolhimento aos peregrinos. Tornara-se uma divulgadora da Boa Nova. E certa vez lhe trouxeram um homem quase morto. Após cuidados iniciais que ela delegou a ele, lhe ofereceu o verbo consolador que lhe falava do doce Rabi da Galileia, das lembranças que ela tinha do mestre, a quem teve a oportunidade de conhecer. O homem a quem ela se dedicava e a quem ela tratava naquele momento, confessava que em determinado momento da sua vida chegou a odiar o mestre, pois ele havia evitado que sua mulher adúltera fosse apedrejada e não teve para com ele, o ofendido, nenhuma palavra. Vejam que ironia do destino, Depois de se arrepender, esse marido, esse homem, há muito vinha procurando a sua antiga companheira, a sua esposa. E ela, em uma atitude daquela que já compreendeu a Boa Nova, nada respondeu, nada revelou, segurou placidamente, afetivamente, afetuosamente a mão desse homem que havia sido seu companheiro,
e que havia feito contra ela a denúncia que disparou toda a sua desdita? Ela placidamente segura a mão desse homem e Amélia Rodrigues nos entrega um belíssimo fechamento dessa história, narrando as palavras da mulher já não mais equivocada. A mulher diz: Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora, durma em paz, enquanto eu o velo, porquanto ambos já o encontramos. Queridos amigos, nós estamos nessa trajetória, nesse roteiro em busca de Jesus. E rogamos, nesses momentos finais desse estudo, que possamos empreender essa caminhada, empreender essa jornada, buscando encontrar o Mestre ainda nesta nossa encarnação, sendo para Ele vasos escolhidos, ferramental do seu Evangelho para pôr em prática toda a lei de justiça e de caridade. Que assim seja. Um beijo muito grande no coração de todos vocês, meus irmãos, e saudações a Pernambuco.